Nenhuma outra canção homenageia Porto Alegre com tanta poesia e com tanta melancolia quanto Ramilonga. Muito mais do que descrever a cidade, essa música parece sentir a cidade. Ela sente a chuva, sente o frio, sente um vazio profundo naquele passeio solitário pelos bairros de Porto Alegre. E para mergulhar nessa obra-prima, Vitor Ramil é o convidado de hoje em mais um episódio da série Hinos de Poa, do Perimetral Podcast. Antes de mais nada, vamos ouvir um trechinho aqui de Ramilonga que o Vitor lançou em 1997. Chove na tarde fria de Porto Alegre. Trago sozinho o verde do chimarrão. Olho o cotidiano. Sei que vou embora. Nunca mais, nunca mais. Chega em ondas a música da cidade. Também eu me transformo numa canção. Ares de milonga vão e me carregam por aí, por aí. Coisa mais linda, né? Juliana Bublitz aqui com a gente. Lindo demais. E eu quero dizer, antes de mais nada, PG, que eu sou fã do Vitor Ramil. Eu tenho todos os CDs dele. Eu acompanho ele desde sempre. Tenho a Estética do Frio, aquele primeiro lá, de 1997, que tu citou na abertura, eu tenho. Então tô muito emocionada por estar aqui podendo falar com ele hoje. E por uma música tão incrível que é Ramilonga. Porque Ramilonga, o que é a Ramilonga? Fala dos telhados da Bela Vista, das tardes no Bonfim, das noites no Rio Branco, das ruas da Flor Lilás. É uma ligação tão profunda com a cidade, tão bonita, sabe? Tô muito feliz mesmo e acho que essa música é sim um hino de Porto Alegre, sabe? É sim. Vitor Ramil tá com a gente, a gentileza de nos atender, embora não esteja aqui fisicamente. Tá em Rosário do Sul, Vitor? Tô em Rosário do Sul, A gente vem muito pra cá, hein? Não, vem ver a família. A família da Ana, da minha esposa, é toda daqui, né? E a gente vem para cá muito seguido, é muito bom. Vitor, obrigado em primeiro lugar por ter nos atendido. E eu queria que tu começasse dizendo pra gente como é que tu compôs essa música. Como é que foi a composição de Ramilonga e por que ela a nós soa como uma homenagem a Porto Alegre, né? Qual foi a tua ideia? Foi um pouco homenagem, mas foi um pouco despedida também, né? Porque, na verdade, Ramilonga começou primeiro com uma ideia. Quando eu tinha 21 anos, eu escrevi na minha agenda, tive hoje a ideia de uma Ramilonga, já escrevi assim, uma música longa, grande e tal, mais ou menos escrevi as características dela, e só que eu só vinha compor essa música 2 anos depois. A gente estava às vésperas de ir embora para o Rio de Janeiro, e eu comecei a tocar aquela melodia, e quando eu fui para o refrão, eu cantei Ramilonga, aí eu disse, opa, essa vai ser a Ramilonga. E aí eu comecei, né, eu já tinha começado Chove na tarde fria de Porto Alegre. E aí, aí como eu já tinha a ideia de como ela seria, eu desenvolvi aquele trecho inicial já buscando aquele projeto original da canção, sabe? Mas você estava te despedindo da cidade, Vitor? Porque eu estava indo morar no Rio. Isso mesmo. Exatamente. A gente estava só esperando o Ian, nosso filho, ficar maiorzinho, ficar com 6 meses mais ou menos, para a gente se mudar. E claro, então para nós ela ganhou esse sabor de despedida. Ela é mais uma despedida que uma homenagem, não é? E eu achava que eu nunca mais ia voltar a viver em Porto Alegre, por isso que eu vou cantando nunca mais. Mas a gente, na verdade, a gente nunca mais voltou a morar assim, em Porto Alegre, né? Mas a gente também tem casa em Porto Alegre, todo tempo lá, os filhos continuam morando lá e tal. Então, quer dizer, ficou mais na poesia mesmo. E a música foi escrita aqui em Porto Alegre? Ou tu estava em Pelotas? Onde é que tu estava quando escreveu ela? Não, foi escrita em Porto Alegre mesmo. A gente morava na Mariante, ali perto daquele viaduto, sabe, que passa por cima
da Protásio Alves, e ali, então, que eu compus. Ali eu tive a ideia e ali eu compus. E tu compôs em quanto tempo ela, Vitor? Porque tu já tinha me dito uma vez que tu, às vezes, é muito ágil, né? Para compor músicas que tu compõe em 15, 10 minutos, né? Sabe que eu não lembro da Ramilonga, eu não lembro. Assim, por exemplo, músicas Estrela, Estrela, algumas outras eu compus assim, em poucos minutos, né? Saí fazendo, escrevendo, cantando, acabou. E o Ramilonga eu não lembro se eu desenvolvi algum trecho depois. Eu acredito que foi em pouco tempo, sim, sabe? Mas como ele é tão grande, né? Então, às vezes, aquele verso não ficou legal, esse verso bota para trás, o outro bota para frente, a gente fica... É um pouco um jogo de armar uma canção com uma letra. E o que significa Ramilonga? Claro, é um trocadilho, né? Ramil com milonga, imagino eu, mas nas tuas palavras. É isso, é um pouco, para mim tem vários significados, né? Porque eu falo que eu sobrevoo Porto Alegre, então essa coisa de nunca mais, então sou eu, né? Me despedindo das cidades, áreas de milonga vão e me carregam, mas sou eu, então Ramil com milonga, Ramilonga, né? Não que eu tenha assim pensado em diretamente juntar meu nome com a palavra milonga, mas ela saiu o som, eu tenho a recordação de que eu cantaria AH, milonga, milonga, então uma coisa assim, porque às vezes se escuta ai milonga, esse tipo de coisa, né? Então, mas tem coisas que já não lembro detalhes assim, mas eu tenho a impressão que eu cantei primeiramente, fui cantar milonga, mas não com a intenção de ser Ramil, mas quando eu pronunciei, eu disse, opa, e aí eu me lembrei daquele meu projeto, entendeu, do Ramilonga, lá eu já tinha os nomes, o meu nome com a palavra milonga juntos, assim. Então é isso, é uma visão minha da milonga também, né? Foi uma maneira que tanto que eu compus a Ramilonga e em seguida eu gravei o disco Tango, eu já tinha a Ramilonga pronta e eu poderia ter gravado no disco Tango se eu quisesse, né? Porque normalmente o que se faz é juntar as melhores canções e fazer um disco, né? E no caso, quando eu fiz o Ramilonga, eu pensei assim que eu vou fazer um disco em torno dessa canção. E na ocasião eu tinha acabado de compor Joking, Loucos de Cara, né? Eu estava já com um repertório com determinada característica assim, se montando e eu achei que a Ramilonga ia ficar distante daquilo ali. Mas também pensei isso, eu quero que ela seja o centro de um projeto, né, que seria o próprio Ramilonga. E foi muito bom isso aí, porque essa música e tudo que aconteceu em torno dela, que desencadeou depois a minha leitura da milonga, né, a minha proposta da estética do frio, tudo isso acabou vindo daí. Tu fez a música Ramilonga, tu fez a música e a letra juntas ou primeiro escreve o texto e depois faz a melodia? Como é que é o processo de produção de uma letra dessas? Pode variar, né? Pode fazer uma coisa de cada vez, separado, primeiro a música ou primeiro a letra. Eu acho que no caso eu comecei a tocar e comecei a cantar Chove na tarde fria de Porto Alegre. Assim, são coisas que a gente não explica muito, assim, sabe? Não tem... No caso, essa música, assim, até pelo que eu contei antes para vocês, ela já vinha talvez amadurecendo em mim ao longo dos anos, de fazer uma milonga que fosse longa, né, que contasse alguma história, eu não sabia bem o que seria, né, mas assim, a canção pode ser feita de muitas maneiras. Por exemplo, Loucos de Cara, eu demorei muito tempo para fazer a letra, mas eu demorei muito tempo precisamente para começar a fazer, porque o Cleiton, meu irmão, me mandou uma música e eu ouvia numa fita cassete, aquilo com o Ian, foi um pouco antes da Ramilonga. Eu ficava nanando o Ian de noite, quando a Ana dormia e tal, e aí eu comecei a fazer aquela letra, só que o Cleiton tinha me mandado, não só, ele achava que as coisas que ele cantava ali não necessariamente eram parte da música, para ele era uma introdução, um arranjo de metais, tudo ele cantava. Por exemplo, aquele para ele isso não era da música, ele estava fazendo uma introdução. E depois ele começava
para ele a música começava aqui. Só que ele não me falou nada sobre a música, o que ele esperava. Por exemplo, no final da música, ele fazia assim... Mas ele estava brincando com a melodia, curtindo, imaginando metais, sei lá o quê. E eu achei que tudo era música. Né? Tudo era letra. Exatamente. Aí eu botei letra em cada palavra cada nota que ele emitiu, eu botei letra. E olha que coincidência isso que deu a música uma forma muito original, porque ela é uma música com uma canção com uma forma muito estranha, né? Não é A, B, formato de canção, assim. Ela vai mudando, ela tem uma parte lá e tem um falso refrão e volta, vai para não sei onde, né? Mas a Ramilonga não, a Ramilonga mais ou menos se estruturou sobre uma forma fixa, repetitiva, assim, né? Que faz um refrão, um comentário, e depois volta para ela. Mas, claro, eu logo saí falando chove na tarde fria de Porto Alegre, aí já foi me vindo essa história de estar sobrevoando a cidade em forma de milonga, de som, né? E aí tem essa coisa de áreas de milonga, essa expressão, né? Que é uma expressão muito ligada à própria milonga, né? Como um todo. E aires de milonga, né, que se diz, aí claro, os aires de milonga e a minha melodia sobrevoando a cidade, aí tudo fechava, né. Tem uma coisa que é sensacional, Vitor, nessa música, não deve ter sido de propósito, claro, mas a música tem um lance de passar por vários bairros, então tu tá caminhando junto contigo. A impressão que dá é que o ouvinte tá caminhando junto. Uhum. E isso me lembra o Blau Nunes lá, nos Contos Gauchescos do Simões Lepes Neto, que ele fazia isso, né? Eram grandes andanças, mas no interior, no Pampa. E o Vitor traz isso pro urbano, pra cidade. Esse andarilho que é um andarilho urbano, assim. Sim. E aí, claro que quando tu vê que a música é uma milonga, né? Ela acaba tendo essa relação, né? Do rural com a cidade, o campo com o urbano. Faz sentido isso pra ti ou eu tô viajando muito? Não, faz todo sentido. Inclusive, isso não foi uma coisa buscada por mim, né? Mas agora que eu estou escrevendo sobre isso, eu olho para o Ramilonga e penso assim que ela, de certa forma, ela simboliza isso, um ponto de síntese entre essa questão campo-cidade, né? Porque os tradicionalistas, a começar pelo próprio Barbosa Lessa, né, viam Porto Alegre como um lugar hostil, né? Ele dizia no começo que Porto Alegre nunca se abriria para um projeto como o do Sesimbra Jacques, de um Grêmio Gaúcho, de um CTG. Então eles tinham... Porto Alegre para eles sempre foi uma fortaleza anti-interior, assim, tinha uma visão assim, né? E a milonga, vista como um gênero campeiro, vamos dizer, embora a milonga, na sua origem, seja uma música urbana, ela é uma música montevideana, nasceu dentro das muralhas de Montevidéu na época, né? E isso é muito interessante, porque depois ela migrou para o campo, né? Ficou no campo, sumiu das cidades e, de certa forma, ela volta para a cidade. Né? E no caso da Ramilonga, eu não estou dizendo que eu trouxe ela de volta para a cidade, né? O Citarrossa, por exemplo, fazia canções muito identificadas com a cidade de Montevidéu e tal. E a Ramilonga ficou sendo isso, falando da cidade e de uma maneira não gauchesca, estereotipada, entende? Exato, então acho que é isso. Dá um cosmopolitismo também, né? Claro. Ô, Vitor, e desses versos todos maravilhosos, qual é teu preferido, hein? Eu, por exemplo, gosto do Tango dos Guarda-Chuvas na Praça 15. Isso aí. Confere elegância ao passo da multidão. Triste lambi-lambi, a quem além do tempo, nunca mais. Poxa vida, cara. Como é que tu escreveu isso? Não, me diz, qual é teu verso preferido? Vai. Olha, eu não sei, eu vou escolher um que quem me chamou a atenção para ele foi a Mercedes Sosa. Quando eu estava na casa dela, toquei para ela, e quando eu toquei Guaíba deserto, barcos que não estão, ela disse que lindo, Vitor, que frase linda, que verso lindo, lhe encantou, né? Então eu acho que é bonito, eu acho que realmente é um verso meio Fernando Pessoa, assim, eu gosto muito dele. Vitor, e na canção tem algumas homenagens aqui muito evidentes, né? Tu fala do Quintana, como é que surgiu isso? Pois é, essa coisa do surgir é muito difícil, já te falei que não tem muito como dizer, a gente vai cantando e as coisas vão chegando.
E esse verso começa: ruas molhadas, ruas da flor lilás, ruas de um anarquista noturno. Eu vou falar no Quintana agora, mas antes eu falo nesse anarquista noturno, né? Então eu estou descrevendo as ruas, eu sempre gostei muito de andar assim por Porto Alegre. Esse anarquista noturno, em princípio, era eu, né? Mas era também uma citação velada ao Francisco Ferrer, foi um líder anarquista espanhol, que era a rua em que a gente sempre morou em Porto Alegre. Minha família, tínhamos uma tia, tinha a casa ali, onde o Cleito e o Cledir moraram, o Pedro Souza, e agora é minha, meus filhos, eu mesmo moro lá, é o meu lugarzinho em Porto Alegre e tal. E além disso, eu descobri anos depois que o meu avô paterno, Ramil, era um anarquista, veio da Espanha por isso, meio que se mandou da Espanha, vamos dizer, né? Então, tu vê que são coisas, isso é uma total coincidência para mim, assim, né? E aí eu falo ruas do Armando, ruas do Quintana, porque são duas figuras marcantes para mim na minha vida, né? O Quintana andava muito por Porto Alegre, ele mesmo fala das ruas de Porto Alegre. Eu tive um encontro com ele, que eu, com 14 anos, eu fui lá no Hotel Majestic para conhecer ele, queria mostrar meus poemas para ele, imagina só, pobre do Mário Quintana. E aí eu não encontrei ele não estava no hotel, aí eu fui até o Correio do Povo, então eu me disseram, não, se ele estiver no Correio, ele está no café tal, em tal lugar, eu dei uma percorrida, assim, que são um pouco as ruas do Quintana, né? As ruas do Armando é o Armando Albuquerque, compositor de música de concerto de Porto Alegre, compositor incrível, né? Foi contemporâneo do Augusto Meyer, conviveu um pouco com João Gilberto quando ele morou em Porto Alegre, é um grande compositor. Foi meu professor também na URGS, certo? E eu ia na casa dele lá na Cidade Baixa, acho que era na Lopo Gonçalves que ele morava. Então, tudo isso, eu estou falando da cidade, aí vão chegando essas figuras, assim, que são figuras importantes para todo mundo, mas particularmente para mim são importantes, né? E tem um outro paradoxo, digamos assim, Vitor, que a gente estava falando do campo, né, do rural e do urbano, e que é a questão da... Quando tu tá ali na música descrevendo aquele ambiente da cidade, passando pelos bairros de cima, né, como se estivesse sobrevoando, eu imagino a imagem, a gente olhando para baixo do que tu tá narrando, é uma imagem pesada, né? Tem chuva, tá frio, eu imagino nuvens, tem uma coisa densa ali. Mas aí quando vem com ares de milonga e tal, não sei, tem essa suavidade, tem uma leveza que entra dentro da música, junto com uma imagem pesada, que eu também acho uma viagem. Isso eu acho muito legal, é uma coisa que sempre me marcou nessa música. Isso é proposital também? Não é proposital, eu sempre achei ela leve, realmente, né? A minha ideia é que ela fosse leve. Aliás, um dos meus projetos com relação à milonga era justamente trazer leveza à milonga, sabe? Porque eu acho tudo da nossa música, quando ele vai em direção ao regional, ele tudo fica pesado, sobrecarregado esteticamente, né? Se tu observar o Ramilonga lá, ele é um conjunto de milongas bem leves, assim, né? E a Ramilonga particularmente é assim. Então eu não me sinto acima dessas nuvens para achar que está pesado, por exemplo, né? Eu me sinto andando, que eu acho muito bonito o final de tarde, quando acende as luzes da cidade, que ainda tem um pouco de luz, sabe? Então, nesse momento que eu me imagino andando por Porto Alegre, mas eu te digo assim que depois de certo momento eu me esqueço da chuva na canção, né? Já nem penso mais nela, entende? Porque às vezes tem isso, eu posso ter saído com chuva e daqui a pouco já, né, as ruas estão molhadas, de repente já parou de chover, aí cada um vai fazendo a sua leitura, mas enfim. Mas tinha uma ideia de sobrevoo, desculpa, Ju, nessa música, Vitor, eu tava andando pela cidade, mas ela fala claramente que tu tá vendo de cima, né, os telhados. A ideia dos ares de milonga, né? Então, como se flutuasse. Vão e me carregam por aí, né? É bem essa ideia mesmo.
Ô, Vitor, e na época, como é que foi que esse disco, essa canção foram recebidos, né? Eu me lembro que em algumas entrevistas, porque o disco Ramilonga Estética do Frio, ele fez 25 anos faz pouco tempo, né? Acho que em 2022. Sim. Aí tu relançou, fez todo um trabalho lindo em cima e tal. Sim. E eu me lembro naquela ocasião, tu deu muitas entrevistas e tu contou um pouco disso, que no início, o Ramilonga, o disco, essas canções todas, elas tiveram um impacto muito maior fora do Rio Grande do Sul do que aqui, né? Sim. Como é que foi? Assim, e só depois mesmo que virou um disco querido e tal. Claro, ele sempre foi genial, mas tu entende o que eu quero dizer, né? É como se ele tivesse sido melhor recebido lá fora primeiro, para depois aqui ser compreendido. Não sei se eu estou viajando nisso. Não, mas a minha sensação, pelo menos, foi exatamente essa. Pode não ter sido assim, mas eu senti uma sensação um pouco de perplexidade em relação ao que eu tinha feito, entende? Eu via que da parte do pessoal mais tradicionalista, nativista, parecia haver uma certa resistência, né? Eu ouvi críticas, como se eu não tivesse direito de fazer aquele tipo de música, porque eu era um roqueiro, cabeludo, não sabia andar a cavalo, essas coisas assim. Cheguei a ouvir coisas desse tipo. E por outro lado, de quem acompanhava, assim, Joke, Loucos de Cara, ou o meu disco anterior, que tinha sido um disco mais pesado, que flertava mais com o pop, que esperavam, porque o público sempre mais ou menos espera alguma coisa de ti, né? Hoje em dia eu não sei se esperam mais, porque hoje em dia é tanta coisa, eu acho que ninguém espera mais nada, né? Mas na época havia um pouco isso, assim. Aí e o Rio Grande do Sul sempre teve esse embate entre o que é urbano, o que é do campo. Eu acho que o trabalho do tradicionalismo para se tornar hegemônico foi tão intenso que o pessoal, principalmente na capital, que fazia uma música, que queria fazer uma música ou rock, ou uma música como da minha turma, assim, que é um pouco de tudo, que quer viver todas as influências e tal, houve um certo embate, entendeu? Para alguns era como se eu estivesse querendo mudar de grupo e não estava sendo aceito, e para outros tipo assim, pô, o que esse cara quer fazer nisso aí? Tá passando pano para gaúchada e não sei o que, né? Eu me senti um pouco assim, sabe? Numa posição que até hoje eu tenho, né? Que é a minha, vamos dizer assim. Mas ali ela aconteceu pela primeira vez e bem sólida já em termos de proposta e tudo mais, né? Porque a Ramilonga e o disco todo, eles já vieram com essa coisa da estética do frio, uma espécie de uma proposição. E isso foi super interessante, por um lado, porque me dei conta que tinha muita gente, que não era só eu que estava ansioso por alguma coisa, por haver algo que não fosse a estereotipia, né, do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil. E a estética do frio, acendeu, eu acho, uma luzinha nesse sentido. Agora, fora daqui, foi super bem recebido, né? É um disco assim que foi, na hora, ele foi recebido. Muita gente me dizia, pô, eu nunca entendia, eu ouvia as músicas do Sul e aquilo era estranho, ou era o gauchesco, que eles não era uma coisa meio como se fossem personagens interpretando uma música, né? Ou a música urbana não tinha uma característica que tu pudesse dizer que era nossa, nítida e tal. E o Ramilonga, as pessoas no Nordeste diziam, pô, eu ouço Deixando Pago e choro, e eu não entendo metade da letra. Onde é que está a força desse negócio, né? E é por aí que o Ramilonga foi se afirmando depois. Tem essa característica que é a tua, né? Da tua obra, que é uma melancolia, né? Nessa música, que é uma introspecção, né? E eu sempre tenho essa curiosidade, isso eu não te perguntei, outras coisas que eu tinha curiosidade eu já te perguntei em outras entrevistas, mas essa não. Um dia como hoje, que hoje a gente tá gravando um dia de chuva, né? É um Só dia não tá uma tarde fria, tá uma tarde escaldante. Pelo menos aqui, não sei como é que tá em Rosário do Sul, mas aqui tá um dia assim... Tá. Um dia que a gente chamaria de dia feio, sim, né? Sim. Pra ti, esses dias são dias bonitos? Tu gosta desse tipo te traz uma energia legal, assim? Tu curte esse tipo de... Que é o que Ramilonga... É as paisagens de Ramilonga, né? Que é uma tarde chuvosa, cinza, né? Fria. Claro. Isso te agrada? Tu gosta disso? Porque eu gosto do frio, mas eu tenho uma tendência a preferir um dia mais solar, assim. Esses dias de chuva, eu já acordo meio deprê, sabe? Como é que é pra ti isso, Vitor? Pois eu vou citar o Fernando Pessoa de novo. Ele falava isso, que as pessoas chamam dias chuvosos de dias feios, né?
E ele diz que não concorda com isso, cada dia é lindo à sua maneira, né? É um poema dele que eu não saberia te dizer agora, é certamente mais bonito do que isso que eu estou dizendo, mas eu concordo inteiramente com ele, assim, inclusive na estética do frio. Às vezes eu falo em entrevistas, as pessoas me perguntam, acham que eu adoro o frio, não gosto de calor, sou contra os trópicos e não sei o que. Eu digo, não, o que eu acho, o frio, eu vejo ele como um emblema do Rio Grande do Sul, é um emblema do nosso clima, que é justamente isso. Por exemplo, eu também posso me deprimir com dias assim, cinzentos. Eu tenho uma sequência muito forte de dias chuvosos, eu posso me deprimir, me aborrecer e tal. E quando vem o sol é aquela maravilha, né? A gente se abre, né? Então, eu gosto disso no Rio Grande do Sul, tanto das mudanças de uma semana para outra, de um dia para o outro, como das estações. Né? No final do verão a gente já não está de saco cheio do calor, tá, todo mundo fica, aí começa a mudar e mudar mesmo, aí depois vem aquele inverno, que delícia quando começa, mas também depois já está de saco cheio, aí vai mudando. Então eu acho que essas estações, eu sempre digo assim que nós temos as nossas estações íntimas também, sabe, eu acho que elas tendem a corresponder o que está acontecendo lá fora, o nosso ambiente, é assim que eu vejo, assim que eu gosto. E são raros os lugares do mundo, eu acho, né, Vitor, que tem isso. Isso é muito rico, né? Poder viver as 4 estações de verdade, né? Sim, sim. Muitos lugares no Brasil mesmo não conseguem curtir as 4 estações mesmo. Assim. O problema é que a gente, às vezes, curte as 4 estações num dia só, né? Eu ia dizer mudanças climáticas aí, que aí já acabou as 4 estações, bom, tudo isso, bem, vocês né? falar nisso, Bom, eu quero fazer... Só para te dizer, depois que eu estive na Islândia, porque parece piada pronta, mas eu lancei a Estética do Frio na Islândia, né? O livro, em islandês, num dia que nevava. E tu sabe que na Islândia, em Reykjavik, né, a capital, a gente acha que o nosso clima aqui muda muito, tu não faz ideia. Tu tá assim, tá um sol maravilhoso, dizer, não tá calor, ok, mas tu tá agasalhado e tal. Aí daqui a pouco o tempo fecha em questão de minutos, e cai uma chuvarada, aí tu pensa, opa, passou a chuva, aí vai voltar o sol, aí começa a nevar, uma neve pequenininha. Daqui a pouco abre o sol, daqui a pouco vem uma neve desse tamanho, assim, é um negócio incrível. Num dia tu tem realmente tudo, é um negócio fantástico. Aí depois de ter estado lá, nunca mais digo isso do Rio Grande do Sul. Ô, Vitor, e uma pergunta assim, tá, essa música Ramilonga, ela foi escrita num contexto, tu estava saindo de Porto Alegre e tal, depois voltou muitas vezes. Como é que é a tua visão de Porto Alegre hoje? Qual é a tua relação com Porto Alegre e como tu vê a cidade hoje, né, no século XXI, 2025, enfim? Pois é, Porto Alegre está mudando tanto, né? Eu estranho muito Porto Alegre hoje em dia, assim, né? Eu sou muito apegado ao aspecto físico das cidades, eu sempre falo isso da minha cidade natal, Pelotas, que eu acho que se ela tivesse sido mantida, pelo menos algumas quadras, ela hoje seria uma cidade turística, assim, importantíssima, entende? Mas o brasileiro tem essa coisa de construir, de destruir. Eu acho, em primeiro lugar, que hoje em dia a especulação imobiliária está detonando Porto Alegre, é a minha primeira visão. Eu chego lá e muitas vezes não reconheço a cidade, né? E não é só Porto Alegre, Pelotas também está vendo isso, essa sobrecarga de novos prédios que muitas vezes estão praticamente vazios, né? Então, são tempos disso, tempos de dinheiro agora, eu acho. E isso aí está afetando tudo, está afetando a vida urbana, todo mundo, né? Então, eu hoje em dia já não reconheço, eu não passo muito tempo em Porto Alegre, eu vou seguido porque minhas netas estão lá, agora vai nascer meu neto em abril, então a gente também tem casa em Porto Alegre, então a gente vai bastante. Mas eu não posso te falar assim do dia a dia. O que eu sinto é que parece que tem menos espaços de porte médio e menor para as pessoas tocarem, né? Tem menos, eu não sei, acho que talvez tenha menos oportunidades assim para quem está começando. Já teve mais, eu acho, sabe? Acho que Porto Alegre já teve mais. Eu me lembro que meus amigos, no tempo que eu morava no Rio, né, me diziam, mas a vantagem de vocês em Porto Alegre é que lá vocês têm um teatro para tocar, tem o Teatro São Pedro, tem aquele outro teatro, tem esse, tem aquele, a sala, aquela do Renascença, que agora acho que está fechado, destruído, não sei como é que está. Né? Então, Porto Alegre sempre teve isso, que era muito legal para quem estava começando, principalmente a experiência de tocar para um público. Eu estou vendo que os artistas mais jovens hoje se queixam um pouco disso,
né? E essa é a impressão que eu tenho de Porto Alegre, assim, ela está ficando, ela está sob esse impacto, acho, do grande dinheiro, vamos dizer assim, né? Então os espetáculos todos são para muita gente, né? Os prédios são muito grandes, tudo nessa balada, mas enfim, essa é a nossa sociedade, o que a gente vai fazer? Muito legal que tu fez um show super intimista na Biblioteca Pública do Estado há pouco tempo, né? Fim do ano passado, que é um ponto que está renascendo como um espaço de cultura na cidade. Sim. E ali foi um show para pouca gente, né? E foi contigo na Biblioteca Pública do Estado, que isso eu acho que esse é um ponto a destacar, assim. Embora eu concorde contigo, eu acho que Porto Alegre mudou muito mesmo nos últimos anos. Esse espaço é incrível, eu acho que eles poderiam continuar fazendo ali mais coisas, né? Só tem uma questão a resolver ali, que tu fica no mesmo nível, como não é uma sala para show, né? Não tem palco, então tu está no mesmo nível do público. Depois eu soube que as pessoas mais de trás não me enxergavam, então teria que fazer ou um palquinho, um estrado, né? Ou fazer um estrado para o próprio público. Mas o espaço em si é incrível, é muito bom. Acho que esses espaços menores, acho que o Teatro Renascença tinha que voltar com tudo, sabe? Fazem muita falta. O Teatro Renascença está em obras agora de revitalização, porque depois da enchente, né, ele ficou completamente alagado ali e está acontecendo. Agora a gente não tem ainda a previsão de reinauguração dele, mas está rolando, viu? A última notícia que eu vi dele lá era o piano, assim, todo estragado, né? Um piano que eu já toquei várias vezes nele e tal, e deu uma sensação bem ruinzinha, assim. Vitor, voltando para Ramilonga, mas de alguma forma mantendo esse assunto, tu disseste que é uma despedida, tu tá indo embora de Porto Alegre, vai morar no Rio de Janeiro, naquela época, 97, e aí tá falando sobre essa cidade com esse ponto de vista mais introspectivo, assim. Eu queria te perguntar, tu falaste agora sobre Porto Alegre, acha que é uma cidade que em alguma medida tá pior em alguns aspectos, mas ela é uma cidade diferente, te parece? Tu tem um apego por ela porque a gente é daqui, porque tu é daqui? Ou tu acha que é uma cidade mesmo que, em comparação a outras, ela se destaca em alguns aspectos legais que te fazem querer mais ficar em Porto Alegre, ou em Pelotas também, mas agora estamos falando mais especificamente sobre Porto Alegre. Qual é a tua visão sobre a cidade nesse sentido, assim? Porque tu tá indo embora nessa música e tá triste por ir embora, né? Sim, sim. Eu adoro Porto Alegre, a minha relação com Porto Alegre é de toda a vida, é o meu lugar de trabalho, vamos dizer assim. Então eu adoro a cidade. A gente até é crítico com alguns. Eu com Pelota também sou muito crítico, porque a gente quer o melhor para esses lugares. A gente tem uma ideia, a gente idealiza esses lugares, né? Então eu acho que Porto Alegre é um lugar muito especial, né? Quando eu falo agora que eu estou escrevendo sobre a estética do frio, provavelmente o subtítulo do livro seja No Centro de uma Outra História. E esse centro de uma outra história, basicamente, é Porto Alegre, certo? Essa cidade que foi tão batida, vamos dizer assim, pelos tradicionalistas em seus momentos iniciais, principalmente, ela faz uma ponte, ou ela pode fazer uma ponte entre os países do Prata e o Brasil, né? Uma ponte de cultura urbana, não apenas da proximidade de fronteira, com a música folclórica argentina e uruguai e tal. Então, eu acho que esse potencial Porto Alegre ainda não realizou completamente, né? Seria muito legal se a cidade pudesse puxar isso para si, essa quase que responsabilidade, sabe? De juntar a brasilidade com a frialdade, vamos dizer assim. Eu acho que Porto Alegre ela é super especial, acho que ela tem muito potencial futuro, já teve muita história incrível e vai ter ainda grandes histórias. Eu espero contribuir para isso também com o meu trabalho. A gente te pedir para tocar música, queria te perguntar desse livro aí, dá para adiantar quando é que sai, como é que tá, em que momento tá no meio, tá no fim, como é que tá sendo esse trabalho aí? Sabe que eu não sei em que momento eu tô, porque eu nunca paro de escrever, então eu não achava que ele ia ser tão grande, ele já passou do tamanho que eu imaginava, e não sei te dizer, mas eu acho que eu devo estar mais para, sei lá, a quarta parte, alguma coisa assim. E é isso, a estética do frio, que na verdade é uma ideia que eu lancei, né, quando eu fui também dar uma palestra em Genebra, chamada
Porto Alegre, a Notre Brésil, né, que já era um nome inspirado na história do centro de uma outra história e tal. Aí me pediram para falar sobre a estética do frio. Foi legal porque eu organizei um pouco assim, mas a ideia propriamente ainda era um insight, mais um insight do que algo elaborado, desenvolvido. E eu dei uma palestra curtinha, não tinha muito tempo para aprofundar nada, né? E então ela ficou uma ideia cheia de lacunas, que gerou muitos mal-entendidos por aí. E eu achava que eu tinha que desenvolver isso, falar sobre isso com calma. E aí é o que eu estou fazendo agora. Mas é isso, eu vou indo e sempre aparece mais sobre o que escrever. Mas a estética do frio tu chegou a desenvolver bastante, não, Vitor? Tu dizia que é como se fosse um capítulo novo dessa mesma temática? Exatamente, é o que eu te disse, é como se tivesse tido um insight, falei um pouco sobre ela, inclusive que eu fui provocado até a falar, né? No sentido de que não fui eu que saí falando em estética do frio, né? Eu conversei na minha casa com meu irmão Cleiton, falei para ele, conversei com o Felipe Elizalde, um compositor amigo meu, contei para ele, e ambos depois conversaram com o Juarez Fonseca e falaram, e o Juarez, como bom jornalista, botou no jornal, e eu tive que, de certa forma, correr atrás, vamos dizer assim, porque todo mundo ficou interessado. Que sensacional, né? Isso, não sabia dessa história. Não, eu não ia falar, eu não ia nem falar sobre isso. Talvez com o tempo fosse se desenvolvendo e futuramente eu falasse ou não. Então foi até legal, porque me botaram assim, tipo, agora fala, entendeu? E aí eu acabei dando palestra. Mas chegou aí para a universidade, né, Vitor, também? Não, mas nossa, foi tema de muitas teses. Pois e, enfim, é muito estudado, muito falado. Inclusive tem sido muito legal, porque é uma ideia tão provocativa, no sentido de que ela desperta em cada um uma coisa que eu vou observando e vou vendo de que maneira ela chega nas pessoas. Então está sendo muito bom para mim, anos depois de já ter pensado mais sobre isso, de ter desenvolvido a minha própria linguagem artística, entendeu? Hoje em dia eu posso fazer quase que um balanço de tudo isso, a que ponto cheguei e como isso pode ser continuado, né? Então, claro, aí eu voltei à ideia e me aprofundei e estendi, né? E muita coisa eu vou desenvolvendo na hora que eu escrevo. Às vezes eu estou escrevendo e tenho novos insights. Eu diria que eu estou assim lançando uma coleção de teses agora. Eu acho que agora são ensaios, Vitor. Mas esse livro. Não, é um texto só, é um texto maçudo, assim. É um texto só e é só que ali dentro um ensaiozão. Oi? É um ensaio, ensaio grande. É um ensaio grande, mas eu vou dizer, eu vou escrevendo, daqui a pouco eu lanço um negócio e sigo, e aquele negócio, se alguém quiser pegar e se aprofundar naquilo ali, desenvolver, é interessante. Eu acho que vai dar muito pano para manga, como se diz, né? É bom, eu gosto. Muito bom. Muito bom, Vitor. Que prazer te ouvir. Vamos ter mais prazer agora em te ouvir tocando a Ramilonga, né? Mas obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por nos atender de maneira tão delicada e interromper o teu momento com a família em Rosário do Sul e poder entrar aqui com a gente. É um prazer. História incrível, né? Maravilhosa. Muito legal. Então, por favor, toca pra gente, Vitor. Ramilonga, pode tocar ela inteira, faz o que tu quiser. Aí não tem problema, ela é grande, mas a gente quer ouvir toda, se não for incômodo pra ti, Vitor. É maior que o podcast, né? Chove na tarde fria de Porto Alegre, trago sozinho verde do chimarrão. Olho o cotidiano, sei que vou embora, nunca mais, nunca mais. Cheguei no dessa música da cidade, também eu me transformo numa canção. Ares de milonga vão e me carregam por aí, por aí.
Sobrevoam os telhados da bela vista, na chácara das pedras vou me perder. Noites no Rio Branco, tardes no Bonfim, nunca mais, nunca mais. O trânsito em transe intenso antecipa a noite, riscando estrelas no bronze do temporal. Ares de milonga vão me carregam por ali, por ali. Milonga, o tango dos guarda-chuvas na Praça 15 confere elegância ao passo da multidão. Triste lambe-lambe a quem além do tempo nunca mais, nunca mais. Do alto da torre a água do rio é limpa, Guaíba, deserto, barcos que não estão. Ares de milonga onde carregam por ali, por ali. Ai, 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 ai. Ruas molhadas, ruas da flor lilás, ruas de um anarquista noturno, ruas do Armando, ruas do Quintana, nunca mais, nunca mais. Do alto da bronze eu vou pra cidade baixa, depois as estradas, praias e povos. Ares de milonga vão e me carregam por aqui, por ali. Milonga, milonga, ai, 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 ai. Vaga visão, viagem, antevê francesa de quem descobrir a forma com que me fui. Ares
de lua sobre Porto Alegre, nada mais, nada mais. Vitor Ramil no Perimetral Podcast. Vitor, muito obrigado. Não sei se o Vitor tá nos ouvindo, porque ele tirou o fone ali para poder... Tá nos ouvindo bem? Tô ouvindo bem agora. Vitor, foi um imenso prazer. Muito obrigado pela gentileza, por nos atender. Foi um baita papo e ainda nos brindou com essa versão exclusiva pra gente aí no final, só no violão. Obrigado. No dia de chuva, né? Coisa boa. É verdade. Muito obrigado. Prazer falar contigo, tá? Igualmente, queridos, tá? Beijão pra vocês. Beijo. Um beijo, Vitor, querido. Tchau, gente. Perimetral Podcast fica por aqui. Semana que vem tem mais um Hino de Poa, né, Ju? Isso aí. Beijo. Tchau, tchau.